Shamashi esteja com todos os meus queridos. Como vocês estão? Que a graça e a benevolência do nosso Criador e do nosso Salvador esteja com vocês. Que a presença dele possa resplandecer na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você se encontre nesta noite. Que a presença dele possa resplandecer dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, aonde quer no seu lazer, que você possa receber a presença de Yahshua Mashiach, que você possa receber a presença maior do nosso Pai, Criador e Yahweh dos Exércitos. Quando ele entra em nossas vidas, a sua presença resplandece. Então, se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Porque sujeitai ao Criador Yahweh, resista ao diabo e ele fugirá de ti. Quando nós sujeitamos, quando nós obedecemos tudo que Yahweh nos dá, automaticamente nós nos achegamos a Yahweh. Yahweh diz, se você obedecer tudo que o meu filho Yahweh lhe ordenar, eu serei adversário dos seus adversários, eu serei inimigo daqueles que se denominam seus inimigos. Então, o pré-requisito para que nós sejamos protegidos, livres, guardados, abençoados, prósperos, é obedecendo, é submetendo o nosso Criador através do Filho Salvador, do Filho Libertador, do Filho Resgatador, que é Yahshua Mashiach. Nós temos que nos achegar a Yahshua. Para nós nos achegarmos a Yahweh, nós temos que ter Yahshua enraizado, impregnado, nós temos que pedir ele que venha imprimir a sua presença em nós, enraizar a sua presença em nós. Quando você de fato verdade é predestinado a ser alcançado, é predestinado a conhecer essa verdade, conhecer os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, aqueles que vêm até você e diz, você recebe essa verdade e ela enraiza. Ela imprime dentro do seu coração e dentro da sua mente, ninguém tira. Não tem nada que impeça que você perca essa verdade. Que essa verdade que está sendo revelada a você perca ela. Nós entendemos que hoje nós estamos vivendo os últimos dias, fim dos tempos. Nós estamos vivendo e vivenciando, se materializando profecias de Apocalipse acontecendo, terremotos, maremotos, guerras, rumor de guerras, pandemias, crises, colapso, já começando, colapso financeiro, colapso na economia. Isso tudo estava previsto. Quando você medita a Bíblia Sagrada, ela é o manual da vida. Você é direcionado e avisado antecipadamente. E quando esse dia, ou esses dias, começa a se materializar, as profecias começam a se realizar, você não fica assustado, porque você já tinha conhecimento desde tempos anteriores que isso estava previsto para acontecer a qualquer momento. A qualquer momento não, no tempo determinado. No livro de Abacuque, capítulo 2, bora lá, vamos orar antes. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, que a sua presença entre em nosso ser. Que através de Yahshua Mashiach nós possamos ter compreensão e entendimento da sua palavra. Repreenda o espírito de oposição, repreenda o espírito de resistência, repreenda o espírito de cobiça, de inveja, de contenda, de fofoca. Repreenda o espírito da maldade, o olho de maldade contra essa vida, contra essa casa. Pai, em nome de Yahshua Mashiach nós repreendemos, nós eliminamos, nós cancelamos todo o espírito de resistência, todo o espírito de oposição contra esse canal que revela a verdade, que diz o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Nós repreendemos todo o espírito de resistência, todo o espírito de oposição. Recue agora, espírito de resistência. Recue agora, espírito de oposição. Agora, em nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho vem, por 7 sai. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. O ser humano pode planejar, mas a resposta final vem do Criador e Yahweh dos Exércitos. Querido, nós podemos projetar para as nossas vidas, nós podemos fazer planos, nós podemos traçar planos para as nossas vidas, mas a resposta final vem do próprio Criador. Se os nossos projetos estiverem alinhados com Ele, com a sua vontade, assim sucederá. Caso contrário, não adianta. Por isso é importante que quando nós
entramos na presença do Criador ao levantarmos pela manhã, entregamos, nós devemos consagrar o nosso dia. Dai graças por mais um dia, dai graça pelo alimento da mesa, dai graça pelo que comer, o que vestir, o que beber. Nós temos que dar graça, dai graça por estar com saúde. Muitos esperam perder a saúde, perder as oportunidades, perder as bênçãos para reconhecer que eram presentes do próprio Criador sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então eu dou graças nesta noite por tudo que me cerca, por tudo que recebi do trono do Altíssimo sobre a minha vida, pelo alimento de cada dia, pelo ar que eu respiro, pela minha casa, pela minha família, por tudo que me cerca. Seja ele bom, seja ele ruim, porque nós temos que dar graça e agradecer. Porque o Criador, ele sabe de todas as coisas e não cai um fio do nosso cabelo sem a permissão dele. Ele contempla os nossos corações, ele sonda, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele pode saber de situações que eu e você não conhecem. Então, vamos entregar que tudo que está ao nosso redor e ao redor de nós, dentro da nossa casa, longe da nossa casa, longe da nossa parentela, longe dos nossos, nós consagramos e entregamos nas mãos de Yahshua Mashiach, que é acima de tudo a vontade dele prevaleça em nossas vidas, que assim sucederá, assim seja, queridos. Então tá, vamos lá dar uma meditada, vamos dar uma introdução aqui em Abacuque, capítulo 2, versos 2. O Altíssimo respondeu e diz: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida, até quem passa correndo. Porque a visão está ainda para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Ou seja, assim, queridos, é a volta de Yahshua. Assim é a volta dele, assim é o arrebatamento da igreja, assim é o fim dos tempos. Profecias que estão se materializando dia após dia. Muitos estão achando que são circunstâncias da natureza, são circunstâncias de não sei mais o que. Tudo bem, querido, tudo está interligado, tudo está interligado. Deixa eu dizer para vocês, nada se faz novo, tudo se repete. Por isso que é interessante, é importante que eu e você medite no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, porque tudo que aconteceu no Velho Testamento, na Antiga Aliança, vai se repetir na Nova Aliança, que é o Novo Testamento. Então, quando você faz a meditação do livro de Apocalipse, que é a nova revelação, a revelação dos tempos atuais que nós estamos vivendo hoje, na nova aliança, e você vai e medita no Antigo Testamento, em Gênesis, nós estamos vivendo hoje o que acontecia na época de Noé. Na época de Noé se dava em casamento, se bebia, se comia, se vestia, se trabalhava. E, principalmente, tinha aquelas pessoas que, assim como o Criador usou Noé para ser o relógio daquela geração, para dizer: se corrija, se conserte, porque se arrependa, porque se você não se arrepender, você vai perecer. Só que aquela geração zombava de Noé, aquela geração ria de Noé, aquela geração perseguia Noé. Sabe o que aconteceu, queridos? O Criador veio, chamou Noé, construa essa arca, ele construiu, coloque um par de animal de cada espécie, você, seus filhos, suas noras, sua esposa, entre na arca, fechou a porta, e o que aconteceu? O dilúvio chegou. O dilúvio chegou para aquela geração, querido, aquela geração de pessoas que ali você acha que não tinha sinagoga, você acha que ali não tinha pessoas que cria, entre aspas, no Criador, igual hoje nós vivemos. Hoje nós temos a igreja de Filadélfia que prega a restauração, que diz, que mostra aquilo que se foi perdido, que Yahshua veio para cumprir os preceitos da lei de Moisés e cumpriu esses preceitos, tirou o jugo sobre essas pessoas. Só que a Laodiceia, ela continua pregando prosperidade.
ela continua pregando a prosperidade, a ambição, as mentiras, as idolatrias a homens. Hoje, querido, nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Nós estamos vivendo tempo que as pessoas elas estão colocando o homem como divindade. Nós estamos vivendo época em que determinados líderes evangélicos eles têm mais poder na terra entre muitas pessoas que foi ensinado errado do que o próprio Criador. Se tem mais reverência por pregadores do que pelo próprio Criador. A blasfêmia está aí diante dos nossos olhos. Se blasfema o nome do Pai, se blasfema o nome do Filho. Mas o que é que o Criador disse? O que é que Ele deixou para nós? Escreva. Escreva, porque a visão ainda está para cumprir. É no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. O que Ele prometeu naquela época de Noé, Ele cumpriu. Veio o dilúvio, aquela geração toda foi afogada, foi destruída. Agora Ele está chamando as pessoas, Ele está chamando, ele nos chama ao arrependimento. Ou vamos nos arrepender, ou vamos perecer. Essa é a realidade. Vai se cumprir no determinado tempo. E se apressa, cada dia está se apressando. O fim está diante dos nossos olhos e não falhará. Mesmo que isso pareça demorar aos olhos de muitos, espere, porque certamente virá e não tardará. Certamente acontecerá. Mas sabe o que acontece, querido? O justo, ele viverá pela fé. Aí está a diferença de você viver pela fé do que pelo que seus olhos contemplam. Muitos estão vivendo pelos que seus olhos contemplam, pela força dos seus braços, pela força das circunstâncias, pela força do seu capital, pela força dos seus recursos, pela força do que você pode fazer. Só que ele se esquece que quem tem domínio de tudo e de todos é aquele que nos criou, que nos fez a sua imagem, a sua semelhança, que é Yahweh. Ele nos criou, Ele sonda os nossos corações, Ele já escreveu a minha história, Ele já escreveu a sua história. Ele já sabe de tudo. Não adianta eu e você querer antecipar, não adianta eu e você querer mudar, fazer do nosso jeitinho, porque não vai funcionar. Ele já tem tudo determinado para as nossas vidas. Cabe a mim e a você fazer e viver centralmente no centro das vontades dele. Alinhado aos nossos planos, esteja alinhado aos planos dele para a nossa vida. Por quê? Porque aquele que se submete ao Criador, ao Salvador, ele vai guardar na grande ira, na grande angústia que está por vir sobre a terra. Aí não vai ter dinheiro, ouro, prata, que vai te livrar do que está por vir. Somente a presença do nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Somente invocando os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, que nós seremos guardados, que nós seremos protegidos desta ira. Só que as pessoas, elas estão vivendo irresponsavelmente, pelas suas próprias forças, pela força dos seus recursos, das suas capacidades, achando que elas têm domínio e controle de tudo e de todo. Só que não tem. O único que tem domínio e controle de tudo e todo é o nosso Criador. Então, viva-se, arrependa-se enquanto é tempo, se volta ao arrependimento, se volta para aquele, tenha temor para aquele que realmente pode sim fazer com que você possa perecer no inferno, que é o próprio Criador. E como é que nós nos achegamos a ele? É através de Yahshua. Nós nos achegamos a Yahshua, que Yahshua é o único mediador entre o Pai. Nós nos achegamos a Yahshua, nós chegamos a Yahweh. E, consequentemente, a quem o Pai quiser revelar, ou o Filho quiser, né? Mas o nosso único mediador nessa face da terra, para que nós possamos conectar, é invocar Yahshua, é clamar por Yahshua, é buscar por Yahshua. Yahshua é nosso irmão salvador, é nosso irmão resgatador, é nosso irmão libertador. É através dele que nós somos livres. É através dele que nós somos libertos. Olha, querido, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo?
Somente o Altíssimo. Ele que sonda os nossos corações, Ele que prova os nossos pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Tudo que nós fazemos, toda ação que a gente gera aqui na Terra, vai gerar uma reação no nosso amanhã, que consequentemente é o nosso hoje. Então, o coração, bem já diz na própria palavra, ele é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto ao erro, ao engano, às vaidades, à mentira, a facilidades, a atalhos. Mas a verdade e a retidão é o único caminho. Como nós nos achegamos a essa verdade, essa retidão, essa verdade absoluta, que está acima de todas as coisas e todas as pessoas? Através de Yahshua. Nós nos achegamos a Yahshua, aquele que foi para o madeiro, que pagou um alto preço para mim e por você e pela humanidade. Nós recebemos como prêmio a recompensa da nossa salvação. E como primícia nós temos que chegarmos a Yahshua, aceitar que ele veio 100% homem. Por que 100% homem? Porque senão não teria glória, não teria honra para lutar contra o diabo, para vencer o diabo, representando a humanidade. Ele veio 100% homem, 100% carne, veio, venceu, pagou um alto preço, altíssimo preço que ele pagou por mim e por você. Foi no inferno, pegou a chave da morte, ele venceu a morte. No terceiro dia ele ressuscitou. E hoje, como recompensa, nós recebemos o poder e a autoridade, que é o próprio Ruach dele sobre nós. Quando nós recebemos o Ruach Kadosh, ou seja, a sua presença, que é o Consolador que foi prometido a mim e a você, quanto mais nós chegamos a Yahshua, quanto mais nós temos sede da palavra, buscamos, meditando a Bíblia Sagrada, ouvimos um louvor, meditamos, assistimos um vídeo, mas nós vamos alimentando da presença dele. Mas ele vai se materializando em nós, mas ele vai se achegando a nós. O Criador, você não vê ele, você experimenta ele. Você tem que entender que aquele que criou os céus e terra e tudo que existe e subsiste, você não vai chegar-se a ele através de uma imagem, um objeto. Não, ele não é um objeto, ele não é uma imagem, ele é a fé. É você crer naquilo que seus olhos não podem contemplar, mas a certeza que já aconteceu. Isso é a fé. É você crer em Yahshua. Você crê no que ele veio 100% homem, você automaticamente está crendo no Criador que nos fez. E Yahshua é nosso mediador junto ao Pai. Então, nós nos achegamos a Yahshua, automaticamente nós nos achegamos a Yahweh. Quando eu invoco Yahshua, eu automaticamente estou invocando Yahweh. Olha que interessante, querido. Olha que forte. Quando você invoca o nome Yahshua, que é o nosso Salvador, nosso Libertador, aquele que foi para o madeiro, você está clamando na mesma hora, no mesmo instante, Yahweh. Por isso que ele diz, se você obedecer tudo que meu filho te ordenar, eu prometo a você, se você não se rebelar contra meu filho, Yahshua, porque ele honrou Yahshua de sobremaneira. Como assim? Colocando o nome dele no próprio filho. Então, quando nós invocamos Yahshua, automaticamente nós estamos invocando o Pai e o Filho ao mesmo tempo. Você consegue entender? Então, por isso que é necessário que você chegue primeiro a Yahshua, para depois ser respondido por Yahshua. Por Yahweh, porque é Yahshua que é nosso mediador. E só existe um Criador, só existe um Salvador. Um Criador e Yahweh, um Salvador e Yahshua. Não existe nada além disso. Não existe nada além dessa verdade. Essa é a única e verdadeira verdade que existe. Que existe um Criador e um Salvador. E o nosso Criador que criou os céus e terra chama-se Yahweh. Yud-He Vav-He. O nosso Salvador, Yahshua Mashiach, que foi para o madeiro, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então hoje, o que nós estamos vendo? As nações, elas estão se levantando e se voltando para o próprio Criador. Muitos, até você está vendo notícias, até nos telejornais, porque eles já começaram a noticiar o relógio do Apocalipse, enfim, porque, primeiramente, o governo único que está para começar a manifestar, né, já está operando entre nós, só que não pode falar quem é o anticristo, ainda ele não se revelou, mas
a igreja de Filadélfia, ela já sabe quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem que vai apresentar o anticristo para o mundo, né? Hoje, que os telejornais noticiam, eles noticiam as obras, né, do próprio anticristo, antimachia na realidade, né? O antimachia é aquele homem que ele vai ser o governo único, né, do mundo. Ele vai ser tudo que adore, que cultua o próprio Criador. Ele vai ser contrário. Ele vai fazer com que as pessoas adorem e cultuem ele como divindade. Ele vai ser um homem que ele vai imitar Yahshua. Ele vai acontecer um acidente com ele. Ele vai ficar, entre aspas, morto 3 dias, para dizer, olha, milagres extraordinários acontecendo. O anticristo, queridos, quando ele começar a manifestar, ele vai fazer milagres extraordinários. O Criador disse na sua palavra que se ele não tivesse abreviado os tempos, até os próprios escolhidos não se salvariam, carne nenhuma se salvaria, porque os milagres que o antimachia vai manifestar com o falso profeta vai ser coisas extraordinárias, que vai deixar as pessoas assim iludibriadas, falar, nossa, esse aí é o verdadeiro Criador. Esse aí é o verdadeiro Salvador, que veio para nos salvar. Por quê? Porque o antimachia, ele vai chegar no momento que o colapso está... O mundo vai estar em colapso completamente. Vai estar sem um fio de esperança. Poucas são as pessoas que vão crer em Yahshua verdadeiramente, porque muitos vão perder a fé diante do que está por vir. Mas hoje o que nós estamos observando? O nome que, sobre todos os nomes, Yahweh, e do seu filho Yahshua Mashiach, já começou a ser divulgado entre as nações, e as nações já estão se rendendo a este nome. É muito interessante o poder do Criador e o poder do Salvador. As promessas dele, ele disse, o meu nome será conhecido, Isaías 52:6, o meu nome será conhecido pelo meu povo. Chega a arrepiar, que isso é muito forte. O meu nome será conhecido pelo meu povo. Ou seja, aqueles que realmente são predestinados a ser alcançados, predestinados a ser salvos, eles vão escutar falar o nome verdadeiro do Criador e do seu Filho. E as nações estão se voltando a este nome. Eu posso dizer isso, querido, pelo meu canal. Meu canal é um canal pequeno, de pequena expressão, porém, ele alcança as nações. Eu tenho visualizações de Israel, eu tenho pessoas que me visualizam da Rússia, da Ucrânia, eu tenho dos Estados Unidos. Então, tipo assim, são poucos inscritos que tem no meu canal. Mas, porém, alcança o mundo. Porque esse nome, ele é o verdadeiro. Estes nomes são os verdadeiros nomes do Pai e do Filho. E ele tem que alcançar as nações, e as nações estão se voltando para o próprio Criador. Aonde tem escolhido, aonde que tem irmão que realmente vai ser salvo, eles vão conhecer essa verdade. Essa verdade vai ser testificada a eles. E eles vão se voltar para este nome. Eles vão se voltar para estes nomes verdadeiros. Porque aqueles que realmente são predestinados a ser salvos, esse nome chega, fica enraizado dentro da gente, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. A gente esquece aqueles nomes de blasfêmia, de idolatria que nós cometemos, e heresias, de profanar o nome do Criador e do Salvador. Quando a gente escuta de verdadeiramente esse nome, quando você se convence, porque ele diz que todo ser que respira vai te adorar, vai te glorificar, vai te exaltar, os ventos, né? Os animais, tudo adora, tudo exalta o próprio Criador. Se a gente observar como a gente foi enganado, como a gente foi sem visão, você não tem que ter raiva disso, porque essa resposta ela chega para você no tempo certo. Só seria recebida essa verdade no tempo do fim. No entanto, o livro de Daniel fala que essas verdades, muitas profecias do livro de Daniel, foi selada e não, naquela época ninguém conseguiu ter entendimento. E só agora que o anjo da igreja de Filadélfia conseguiu receber essa resposta do próprio Criador. Assim como o novo anjo que vai surgir depois que o da Filadélfia sair, vai entrar um anjo da igreja de Laodiceia, que vivia no nome de blasfêmia, de heresia, mas que vai receber essa verdade
e vai começar a divulgar Yaush. Ele vai falar com persuasão, ele vai falar essa verdade que aqueles que realmente são chamados para ser salvos vai receber essa verdade e vai enraizar dentro de si. E vai se arrepender, vai pedir perdão pelos anos que profanou o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Os nomes, pelos anos que... Porque os nossos pais, os nossos avós, a geração passada, querido, foram enganados, receberam mentiras, mas hoje nós somos a geração abençoados, bem-aventurados. Por quê, queridos? Porque nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Quantos profetas, quantas pessoas adoraria receber essas revelações que hoje eu e você estamos recebendo? Quantas pessoas que gostariam de conhecer e ouvir e ver o que nós estamos vendo? Só que, pela benevolência do nosso Criador, foi a nossa geração que foi alcançada. Essa geração é a última geração, é a geração do fim dos tempos. E nós somos agraciados por isso. Bem-aventurados aqueles que esperam. Mas por quê? Porque esperam o reino celestial, esperam reinar com Mashiach. Mas aqueles que não esperam, esse dia, esse grande dia, querido, que está por vir sobre a terra, não vai ser um dia feliz, vai ser um dia de tumulto, um dia de tristeza. Por isso que nós temos que fortalecer o nosso espírito. Por isso nós temos que orar, pedir a Ele sabedoria, entendimento, pedir a Ele força espiritual, para nós compreendermos. Porque quando você tem um entendimento antes, quando você está preparado, se posicionado, você consegue entender e decifrar que aquilo que se está vendo, que seus olhos estão contemplando, são revelações de Apocalipse que está se materializando. É muito triste? É, querido, porque vidas são perdidas. Vidas são perdidas. Hoje, o que a gente vê? Terremotos, maremotos, querido, que tristeza. Quantas famílias choram. Quantas famílias choram, nós temos que orar, nós temos que interceder, né? Porque tudo, o Criador sabe de todas as coisas, né? Então, as nações, elas voltam para o Criador. Isso já era uma profecia que estava no livro de Jeremias, capítulo 16, versos 19. Vamos lá? Jeremias 16, versos 19. As nações voltam para Iau, o Altíssimo, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Será que o ser humano poderá fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Altíssimo Yau. Ou seja, as nações, elas começam a se voltar para o próprio Criador Yau. Por quê? Porque já foi começado a divulgação do nome verdadeiro do Criador. Os pais, aqui conta-se, que aquela geração passada receberam só mentira, coisas vãs, profanas, né? Mas hoje, essa nova geração, ela recebe a verdade. É revelada a verdade. É revelada o reino celestial. É revelado o nome verdadeiro do nosso Salvador, do nosso Libertador. Né? No dia da angústia, a ti virão as nações. As nações, elas já se sentem oprimidas, já se sentem presas, sem alternativas. Ou seja, as pessoas, elas começam a buscar por algo novo. E algo novo, que onde se encontra algo novo? É algo que já existia, só que foi oculto, foi escondido, né? No livro de Jeremias fala, Jeremias 11, 19, se eu não me engano, fala, essa árvore foi cortada, escondida, para que seu nome não gerasse frutos, né? Porque através do nome verdadeiro do Pai e do Filho começa a verdade vir à tona. As escamas espirituais caem por terra, aquilo que estava nos teus olhos, na sua mente, impedindo você de conhecer essa verdade, cai por terra, porque quando você conhece Yaush, todas as escamas, todo o espírito da mentira cai por terra, a verdade é revelada a você e ninguém te engana mais, né?
Porque quando nós recebemos essa verdade do nome verdadeiro do Pai e do Filho, quando você faz uma oração, ela sobe, ela voa, passa o teto da sua casa imediato. Muitas vezes é só você mentalizar, você não precisa nem de abrir a boca, só mentalizou em nome de Yahshua Mashiach, a resposta já desce, voando em cima, assim, ó. Consegue? A diferença é isso. E quando você estava blasfemando os nomes de blasfêmia, você orava, você fazia tudo, você gritava. Eu lembro muito, a comparação perfeita, Baal, né? Daqueles Baals lá. Quando Elias desceu fogo, né? E eles lá, aqueles profetas de Baal lá, ficaram ora, o dia inteiro clamando, gritando pelos deuses dele. Deuses feitos de mão, né? E nada aconteceu. Quando Elias simplesmente olhou para o céu e clamou, fogo desceu dos céus. Né? Então, essa é a diferença, querido, de você clamar os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Mas eu estou dizendo para você, aqui eu estou revelando verdadeiramente o nome do Pai e do Filho. O nome do Pai é Yahweh, do Filho é Yahweh. Mas nós temos que ter reverência, nós temos que ter temor, porque esses nomes são poderosos. Do Pai é todo poderoso, o Filho é poderoso. Então nós temos que ter reverência, nós temos que temer este nome, né? Ter respeito, porque é o nome sobre todos os nomes de Yahweh, né? Tudo que é de mais poderoso, mais grandioso é o nosso Criador, Yahweh, que criou os céus e terra. Então nós temos que ter respeito, nós temos que ter reverência. Então, queridos, Yahweh disse, ele prometeu, farei conhecer a minha força e o meu poder, e todos saberão o meu nome. Em Isaías 52:6 diz, todo o meu povo conhecerá o meu nome. Ou seja, essas nações que estão se voltando a Yahweh, essas pessoas que estão em outros países que estão se voltando a Yahweh, é porque já foi revelado a eles, receberam essa verdade e eles estão se voltando. Porque ali teve a testificação, né? Não é eu que te convenço. Então, nós estamos vivendo tempos que muitas profecias já foram cumpridas, outras estão se materializando, mas nós estamos ainda a visão que está para acontecer, para cumprir no tempo determinado. Não é no meu tempo, no seu, mas no tempo certinho, aquele tempo que ele se apressa para o fim. E não falhará, não falhará. Mesmo que isso pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará, tá bom, queridos? Então, hoje o que eu quero deixar para mim, para você, para que nós venhamos meditar, assim como está no livro de Lucas, capítulo 3, ou nós geramos frutos de arrependimento verdadeiros, ou nós perecemos, porque nós não temos escolha. Ou nós nos voltamos verdadeiramente ao Criador, que criou os céus e terra, através de Yahshua Mashiach, nosso Salvador, ou nós iremos perecer, porque é só através de Yahshua que nós iremos ser salvos. É através dele que nós seremos alcançados. Sabe, no livro de Lucas, capítulo 12, diz que os sinais do tempo. E Yahshua disse ainda às multidões, quando vocês verem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? Então isso é para que eu e você venha abrir nossa visão espiritual, nosso entendimento espiritual, entender. Nós sabemos quando vai se fazer sol, chuva, calor. Olha, nós conseguimos interpretar, ter percepção do que acontece ao nosso redor. Se vai chover, se vai fazer sol, mas como é que... Aí ele está dizendo, hipócrita, nós não estamos conseguindo interpretar e nem discernir essa época que nós estamos vivendo. Querido, está na palavra, medite na palavra, tenha percepção espiritual. Nós estamos vivendo a era do fim, queridos. Então, assim como nós conseguimos ter a percepção se vai chover ou não, nós temos que ter essa percepção de que nós estamos vivendo a era do fim. Que o que está conhecendo terremotos, maremotos, crises, governo único, marca, enfim... Tem mais, né? Vários outros que está acontecendo. Violências, guerras, fome, crise, colapso econômico, colapso financeiro. Querido, são sintomas.
da era do fim. Estava previsto e é necessário que isso aconteça para que se materializa o fim dos dias, o fim dos tempos. Para que o filho da perdição se manifeste, é necessário que tenha colapso financeiro, que tenha colapso econômico, colapso na saúde. Isso tem que acontecer. Se você medita a Bíblia, se você lê a Bíblia, você consegue discernir que nós estamos na era do fim. Porque isso tem que acontecer para que o filho da perdição se manifeste. E haja visto que são profecias, então tem que se acontecer. O que cabe a mim é você vestir a armadura do próprio Criador e alma, ou seja, vestir a palavra, calçar com a palavra, enraizar a palavra dele dentro de nós, fortalecer o nosso ruach, fortalecer o nosso espírito, mais do que a carne, posicionar com a armadura do próprio Criador, para ficar firme, querido, contra as ciladas do diabo. Porque o diabo, ele está com sede, fome por destruição de vidas, de família, de casas, de relacionamentos. Então, você tem que se posicionar. A nossa luta não é contra carne, contra sangue. A nossa luta é contra principados, contra potestades, querido. Nós temos que lutar contra os espíritos imundos que estão ao redor. Eles trabalham em estados, municípios, cidades, bairros, ruas, casas. Em vários lugares o diabo está atuando. Em vários cenários. Então, como que nós nos vamos proteger contra as invertidas do diabo? Usando a armadura do próprio Criador. O que é a armadura? A própria palavra. Lendo, meditando a Bíblia. Enchendo a nossa vida de força, de fé. De fé principalmente, porque através da fé você repreende o mal, porque sem fé você não consegue. A fé é o princípio para que nós possamos chegar a Yahshua através da fé. Crer que ele veio para cumprir os preceitos, crer que através dele nós somos alcançados, a salvação nos alcançou. Então, queridos, o que é que vai acontecer? Nós temos que usar a presença do Criador, orar dia e noite, vigiar dia e noite. Não é vigiar a vida do vizinho, não. Não é vigiar a vida dos outros, não. Não é seguir as pessoas, vigiando as pessoas, não. É vigiar as nossas próprias atitudes, as nossas próprias vidas. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou gerando uma ação que vai me dar uma reação positiva ou negativa? É vigiar a nossa própria vida. A Bíblia diz, vigiar e orar. Não é a vida do vizinho, não é a vida do outro, não é a vida do seu colega de trabalho, não é a vida do seu patrão, não é a vida da sua esposa. Não! É vigiar a sua própria vida, a sua própria conduta. Tenha uma conduta ética, uma conduta reta, justa, diante do próprio Criador. Buscai primeiro o reino celestial e as demais coisas nos serão acrescentadas. Consegue compreender a diferença de uma para a outra, querido? Porque nós sabemos que a vinda do Criador, do nosso Salvador, está próxima, né? O dia do nosso Altíssimo está chegando e já está próximo. E é dia de trevas, escuridão, dia de nuvens, dia de densas trevas. Então, vamos buscar, vamos encher da presença dele, vamos esforçar para que quando ele voltar, quando a nossa redenção se aproximar, nós estejamos fortalecidos, alicerçados na rocha que é Yahshua Mashiach. Estando, ele vem nos encontrar esforçando, habitando no esconderijo do próprio Criador, né? Debaixo da sua submissão, da sua presença. Porque ele, nós já sabemos que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Ele diz, se nós temos ele como refúgio e fortaleza, ele é a nossa morada. Sendo assim, nenhum mal nos sucederá. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, ou seja, nossa casa, nossa vida, nossa pessoa, nossa família, né? Porque você teme a ele te protege por si só. Por quê? Porque a ele você se apegou com amor, ele vai te livrar, ele vai te proteger. Por quê? Porque você conhece o nome dele, Yahweh. Simples assim. Espero que essa palavra possa falar no seu coração, no mais profundo, que ele possa transformar seu coração, para que você possa ter entendimento espiritual, percepção espiritual do que nós estamos vivendo, né?
e principalmente que Ele possa te guardar, possa te defender, possa te livrar, porque você conhece o nome dEle e tem temor a este nome, Yahshua. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, que esteja com todos os meus queridos, que a graça e a benevolência dEle esteja com você, que caia 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Crê somente que assim sucederá. Shalom a todos os meus queridos.